Muito bem, ouvintes do nosso podcast Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação, né, da semana, trazendo, né, debates, informações, conversas, né, tudo que é relevante aí para nossa sociedade e principalmente também aí para a classe trabalhadora, né? E no dia de hoje, nós do Mesa de Debates vamos iniciar uma sessão especial, né, que é a do Carnaval, né, que, né, fevereiro está aí, né, está chegando o Carnaval aí depois de alguns anos, né, sem Carnaval por conta da pandemia, né. A Mesa de Debate, né, vai conversar com alguns blocos e escutar o que eles têm a dizer, né. O primeiro bloco que a gente vai conversar aqui é um bloco tradicional aqui na cidade de São José dos Campos, que é o bloco Acorda Peão, né, organizado aí pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Representando esse, né, tô aqui com Edmir, sem muita demora. Tudo bem, Edmir? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde, Guilherme. É um prazer aqui poder participar dessa mesa de debate. A gente, até para poder resgatar um pouco a questão da entrevista, esse é um bloco que ele nasce no Sindicato Metalúrgico, mas não é um bloco do Sindicato Metalúrgico. A origem dele, na verdade, é de 1998. Na época era o Sojão, o falecido Sojão, que era o presidente do Sindicato das Cozinhas, tinha o Batista, que era do Estrela Vermelha, que depois criou o Bloco Estrela Vermelha, que era do PT. Nós tínhamos também o Guadagni, na época lá, o Guadagni, o Renatão e nós aqui, o Renatão, eu e mais um pessoal do sindicato, que esse era o grupo que criou a questão do Bloco Acorda Peão. É logicamente que depois teve todo o desenrolar das eleições, quando chega o PT no poder, e o bloco ele não é atrelado a partido político, é um bloco que ele faz mais crítica e exigência a todos os governos, independente qual seja ele, qual sigla partidária, é um bloco que ele é irreverente, e acabou a gente tendo um pouco de dificuldade de manter esse grupo da forma que foi criado, né? Então é só para a gente poder resgatar como é que surge, como é que aparece esse bloco, o Acorda Peão. Muito bem, Edmir. Você já adiantou aqui já umas questões, né? E vamos aí para uma pergunta, né? Carnaval, né? Muitas pessoas falam, né? No meu entender, de forma errada, né? Que carnaval é uma festa, né, despolitizada, que as pessoas têm que pensar em saúde, educação e tudo mais, né? Qual é o objetivo político, né, do carnaval, né, no seu entendimento? Olha, infelizmente, o carnaval ele deixou de ser uma manifestação cultural do povo e passou a ser uma manifestação cultural de empresa. Então, se você pegar alguns blocos, quando eu falo bloco, não são blocos oficiais, alguns bloquinhos que saem, eles têm aquela questão das suas críticas, têm aquela questão dos seus temas. Mas o carnaval em si, apesar de ter como um enredo sempre um tema histórico, mas ele acaba sendo financiado por grandes empresas, financiado por dinheiro público, então fica bem limitado. Eu me lembro aqui em São José, quando a gente tentou fazer com o bloco a corda peão não fosse oficializado, e aí nós esbarramos na questão da prefeitura. A prefeitura, independente de qualquer prefeito, pode ser de sigla partidária, elas odeiam o bloco a corda peão. E desde a sua origem sempre tentou impedir a gente de sair. Então, o acorda peão, ele tem mantém a origem dos blocos, que é fazer as críticas, ou seja, nós pegamos os temas gerais, vamos supor. Hoje, qual é o tema mundial que está na ordem do dia? É a guerra. Então, nós vamos falar sobre a guerra do massacre da Rússia sobre a Ucrânia. Depois, nós pegamos a questão mais nacional. O que está na ordem do dia da questão nacional? Tem a ver a pandemia, que também não chegou ao final, mas tem a ver toda essa conjuntura política do país, o governo anterior, toda aquela forma de censura, aquela questão um pouco despolitizada, um pouco mais, como é que se diz,
enraizada na questão aí do bolsonarismo. Então, o tema, na verdade, ele vai refletir também a questão nacional, que é o governo Bolsonaro, os seus seguidores, a saída dele do Brasil da posse. É logicamente que ele vai entrar também no tema nacional, que tem a ver com a posse do Lula, mas tem a ver com o momento. Sai Bolsonaro, entra Lula, mas não é uma questão que a gente vai fazer uma apologia, agora o Lula chegou, as coisas não. Nós vamos dizer o seguinte, houve um governo saiu, foi derrotado, não aceitou o fim da derrota da eleição, houve um outro que ganhou, mas o bloco Acorda Peão vai seguindo fazendo exigência. Só que nós não ficamos apenas nesses pontos, nós também trazemos a questão mais local. Sempre usamos a questão do trem da alegria, a questão da regalia dos vereadores aqui em São José, algum problema, tema que teve a questão do Pinheirinho, alguns temas que são pontuais. E esse ano nós estamos com a questão pontual, que é a questão aí da política de higienização social do governo, seja ele qual for, foi do PSDB, na época do Emanuel, depois foi para o Cury, e agora ele segue pelo o Anderson, que é a política de higienização social, que é a tentativa do governo de tirar a comunidade do banhado. Então, nós vamos fazer a discussão em relação ao tema da política de higienização social do banhado. Mas também, como é um bloco que ele abarca tudo, nós não podemos pegar a questão do dia a dia. Nós pegamos a questão do fechamento das fábricas, das emissões da GM, pegamos a questão da venda da Embraer, e esse ano nós vamos falar em relação à questão do problema enfrentado pela Vibraz, ou seja, nós estamos vivendo um momento de guerra, onde nós estamos vendo uma nação massacrando a outra, inclusive a nação que está sendo massacrada, tendo uma dificuldade de ter suas armas, e aqui no Brasil, a questão da soberania, nós já perdemos a Embraer, que na verdade está na mão está na mão de acionista estrangeiro, nós perdemos a Ingesa, que era um grande fabricante de tanques, né, de utilização, e com certeza existe uma mão por trás aí do imperialismo querendo fechar a Vibraz. Então, na verdade, o bloco Acorda Peão ele vai abarcar todos esses temas. A questão internacional, que é o massacre da Rússia sobre o povo da Ucrânia, a questão do fim fim do mandato do Bolsonaro e todo o momento que ocorreu aí, que antecedeu aí a posse, depois a posse do Lula, e a exigência que nós vamos fazer, logicamente, ao governo Lula, que é revogar todas as mazelas que foi feito pelo governo Temer e o governo Bolsonaro. Perfeito, Edmir, muito legal, né? E já aí, né, falando, né, da questão do banhado, né, que vai ser um dos temas, né, tratados aí no bloco do Acorda Peão, né? Como que você vê a questão do banhado, né? Aqui em São José, né? Como que você analisa esse tema, né? Como você enxerga, reflete sobre essa questão? Olha, além de eu ter sido sindicalista, né, fui sindicalista de 97 a 2015 como diretor do Sindicato Metalúrgico, sou um dos fundadores do Bloco Acorda Peão, também sou presidente lá da SAB da Vila Corintinha. Além de tudo isso, nós, bem antes da questão aí do Pinheirinho, a gente sempre tivemos a SAB, que tem uma visão mais progressista, sempre lutamos contra a questão do projeto de higienização social de São José, que tem por trás disso, o pano de fundo, duas coisas. São José é uma cidade que diz que não tem pobre, ou seja, São José não tem favela. Então não pode ter comunidade, não pode ter nada. Isso, na verdade, desde a época do Bevilacqua, depois passando por todos os governos que estiveram aqui. Então, eles tentam massacrar a questão do problema habitacional e tentando jogar toda essa questão do povo pobre para a periferia. Independente, logicamente que nós não queremos que as pessoas morem em barraco. As pessoas têm que morar dignamente em casa de bloco. Mas o que o prefeito fez? Para nós, e a minha opinião é essa, existe uma posição. A burguesia da cidade, que tem por trás, as grandes construtoras diz, nós queremos empreendimento imobiliário nessa região. Só que nessa região tem um problema, tem uma comunidade ali e nós temos que tirar. Foi assim com o Bidoca, foi assim com a Travessa dos Anões, foi assim lá no Corintinha com a Via Combuíque, tentaram tirar, mas não conseguiram. Foi assim com o pessoal lá do ROD, que estão tentando tirar, foi na Piraquara, foi assim em todas as comunidades que tem. E a última remanescente que estão resistindo é o banhado, que é o sonho de todos os prefeitos, de tirar as comunidades do banhado, para que possa valorizar aquela região central
e transformar aquilo ali num parque. Não que nós somos contra um parque ecológico. Tem mata para tudo quanto é lado e cabe tanto a fauna, como cabe os animais e como cabe o ser humano naquela região. Aquilo ali já existe há mais de 100 anos, mais de 40 anos as comunidades estão lá. O que tem por trás disso não é uma preocupação ambiental, mas sim uma preocupação de esconder a comunidade e o povo pobre. Imagina, os moradores do banhado, uma parte trabalha de doméstica, outro cata reciclado. Você vai pegar um morador desse, vai jogar ele lá 15, 20 quilômetros do centro da cidade, ele vai sair com o carrinho dele pegando reciclado, a companheira que sai a pé, vai trabalhar, vai ter que pagar onde, aquela questão toda. Então, esse é o problema geral. E eles usam como pano de fundo que o problema do banhado é que está numa área ambiental. Ambiental está o Urbanova, ambiental está o condomínio do Golfo, ambiental está o Alto da Serra, ou seja, se for pegar problema ambiental, que tem muito bairro burguês que construiu em áreas de proteção ambiental. O problema é político, é a higienização social dos ricos sobre os pobres, que existe através disso, dos governos, que na verdade nada mais é que são capachos das construtoras aqui na cidade de São José dos Campos. Certo. E Edmir, como que foi aí, né, passar por esses 2 anos, né, sem o bloco carnaval, né? O que que vocês fizeram nesse período que, né, por Então, conta da pandemia, infelizmente não teve aí a festa? eu acho que desde 98 nós nunca deixamos de sair com o nosso bloco. Eu me lembro muito bem, quando em 98 nós saímos com uma caixinha de maçã, um dragão da inflação, nós não tínhamos bateria, não tínhamos nada, era a banda do Hélio, o que era a banda de Santana, que tocava as marchinhas e a gente vinha cantando o enredo. Nós, na verdade, mudamos isso, fazemos com que o enredo ele fala através das suas letras e a alegoria fixa o que diz o enredo através do impacto visual. Então, para nós, eu acho que não foi só para nós, não foi a nível de país, nível de mundo, essa questão da pandemia, na verdade, ela é uma questão séria que nós nunca negamos, ou seja, nós, mesmo que tivesse bloco de carnaval em todo o país, é, como política nossa aqui, das entidades, dos grupos de esquerda, de metalúrgico, nós não seríamos doidos de sair com o bloco. Então, foi uma coisa assim que ela impactou muito a questão aí da tradição, mas até pensamos na época de fazer um bloco virtual, tentar fazer com que a gente pudesse fazer as críticas, aquela questão toda, mas assim, mesmo esse ano, eu digo a você que mesmo esse ano a gente tinha um pouco de dúvida se as coisas iam afirmar, se as coisas iam, de fato, melhorar, tinha o problema da pandemia, volta ou não volta, tinha novas variantes, né? E a gente acabou, na verdade, deixando para a última hora. Nós vamos sair, logicamente que nós vamos ter um prejuízo, o carro abre ala, que é o carro maior que tem, e ele esse ano não sai, mas nós vamos sair com bastante de ala, com alegoria, que vai surpreender na avenida, e eu acho que esses 2 anos merecia uma coisa bem maior, bem melhor, bem mais elaborada, mas nada que tire o brilho dessa manifestação que o Corda Peão, um bloco tradicional, vai levar a sua irreverência, as suas críticas, a sua exigência e as suas cobranças, fazendo com que o povo aí possa voltar a se divertir nos blocos, na verdade, não oficiais, né? Porque, infelizmente, a prefeitura aqui acabou com o carnaval há anos, né? Que tem problema em relação às ligas das escolas de samba, tem problema em relação aos blocos, isso não é, na verdade, isso juntou o útil com o desagradável, ou seja, a prefeitura, na verdade, quer tirar um pouco do lazer. E o lazer que tem, com certeza, vai ser o bloco Acorda Peão no sábado de carnaval, trazendo de novo aí para que o povo possa sair, se divertir, as crianças, as famílias, e fazer a sua reverência, a sua crítica a tudo que está ocorrendo no país em 2022. Certo. E Edmir, onde é aonde, né? Qual que é a história aí do bloco? Eu não entendi sua pergunta, nós estamos no barracão, é que está um pouco barulho. É só me repetir para repetir a pergunta? Barracão, é que está um pouco barulho. É só me repetir para repetir a pergunta? Sim. A minha pergunta é o seguinte, o bloco, né? Qual que é a trajetória do bloco? Ele vai da onde até onde? Olha, o bloco, a questão do bloco começa agora quinta-feira, né? Quinta-feira vai ter, acho que o primeiro ensaio, nós vamos fazer 4 ensaios até o dia do desfile. O ensaio é aqui na rua Francisco Rafael, onde fica aqui o barracão do sindicato, onde que é a sede do sindicato logística.
O nosso percurso, geralmente, ele segue um percurso já determinado. Nós saímos aqui, vamos até a Rua 15, na Praça Supena, nós descemos a Sebastião Ume. Nesse percurso a gente faz uma parada em frente à Câmara Velha, faz uma parada em frente ao Mercadão, de frente ali com a questão do calçadão, a gente desce até a Rua Vilaça, da Vilaça a gente retorna e aqui o Barracão. É um percurso já tradicional, algumas vezes a gente muda, vamos lá para a Matriz, mas geralmente a gente segue esse roteiro. O bloco ele arrasta mais ou menos 500 pessoas, né? Fora as pessoas que estão na cidade, que vêm para ver, mas 500 pessoas são as pessoas que são, de fato, que usam o abadá. O abadá é essa camiseta, que não sei se está para ver aí, que a gente usa, e que esse ano nós vamos tentar. Nós não estamos negociando, conversando aqui para ver se tem acordo, o Sindicato dos Petroleiros, o Sindicato dos Condutores, o Sindicerv, que é do Servidor Público de São José, os Servidores Públicos de Jacareí, a ADIMAP, que é a Associação dos Aposentados, o Sindicato dos Químicos e o Sindicato dos Condutores, e o Sindicep, o Sinditec, que é o Sindicato dos Servidores do INPE lá, Ciência e Tecnologia. Nós vamos tentar ver se a gente consegue manter essa parceria que foi aí no último desfile do Acorda Peão, onde a gente conseguiu juntar todo o sindicato da região e as correntes de esquerda, na verdade esquerda, mas o bloco ele não está ligado a uma corrente política, é um bloco que as pessoas podem vir se divertir e fazer suas críticas. Então, essa é a ideia do percurso, essa é a ideia de tentar organizar esse grupo de pessoas, de entidades, né? Logicamente que com as entidades também participa sempre, os partidos de esquerda. O PSTU sempre saiu desde a sua fundação do Acorda Peão, ele sempre esteve junto com as suas alas, são os militantes que ajudam, que organizam, mas não é um bloco ligado. E a ideia nossa é tentar ver se esse ano também conseguimos trazer aí o PT, o PSOL e o PCdoB também para essa ala do Acorda Peão. Certo. E Edmir, né? E a questão do financiamento, né? Como que funciona o financiamento? Quem paga, né, o bloco peão para ele estar aí na rua? Olha, logicamente que o bloco ele tem seu custo. Uma parte dele a gente subsidia vendendo as camisetas, ou seja, cada participante compra a sua camiseta. Nós, durante o percurso, a gente vende a cerveja como uma forma também da gente poder fazer recurso, mas tradicionalmente é o seguinte: o sindicato, de modo geral, a gente tem uma visão que o sindicato é só aquele negócio de porta de fábrica, aquele negócio todo. Eu acho que o trabalhador é o seguinte: ele não põe a camisa na hora que ele entra para trabalhar e a hora que ele sai, ele tira a camisa, ele deixa de ser trabalhador. O trabalhador na fábrica, ele é o trabalhador, mas quando ele sai e vai para a casa dele, ele continua sendo um trabalhador. Então, ele precisa, na verdade, ter acesso a outras formas que impactam a sua vida. Então, o Acorda Peão, os sindicatos, com as suas verbas, que são destinadas à Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, ele acaba, na verdade, dentro do seu planejamento orçamentário do ano, desde que foi a fundação do Acorda Peão, é isso. E também com contribuição. Qualquer um que quiser fazer contribuição, nós temos um orçamento afetado. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês. A gente trabalha com as alegorias e sempre reaproveitando o que tem. Aqui, se tem uma coisa que a gente aprendeu a fazer muito, reaproveitar o material. A gente tenta trabalhar com material reciclável, tenta ir nos ferro velho, tenta ir nesse lugar onde cata reciclável, para ter o impacto mínimo possível nas questões que possam poluir o meio ambiente. E a única coisa que pode ser que não tem como a gente não usar são os banners, que são as impressões que a gente coloca para colocar os temas. Mas, assim, esse ano nós estamos tentando ver se a gente, juntando esses 6, 7 sindicatos aí, a gente consegue ratear o custo para que a gente possa levar o Acorda Peão com economia, com racionamento de recursos, mas sem perder aí a questão da importância que tem de colocar as alegorias, que elas, na verdade, falam muito mais do que as próprias palavras da gente no dia a dia.
Você consegue mostrar um pouco as alegorias aí para mim e para o ouvinte que está nos assistindo? Olha, as alegorias, hoje foi a última reunião. Primeiro é o seguinte: eles apresentam para nós o enredo. Esse enredo ele é passado por uma equipe que diga, ó, tá bom, tá ruim, tá muito ligado a governo A, governo B, tá, a crítica ela não tem um pouco de fundamento. A hora que a gente consegue acertar a letra, dentro de mais ou menos, logicamente que não é 100% de acordo, porque nós não estamos falando aqui de várias pessoas, de várias tendências, de vários sindicatos. Então, a hora que a gente acerta uma letra, que ela é comum, ou seja, ela contempla quase a sua ampla maioria, aí essa letra ela vem para mim, apesar da letra, na verdade, é o seguinte, alguns temas ela não é muito extensiva, ela só fica no refrão, ou uma questão pequena, mas quando a gente vai fazer alegoria, todos os temas abordados no enredo, ele tem a sua alegoria e seu peso. Então, as alegorias, praticamente, elas estão prontas. Como é que eu faço as alegorias? Eu pego os temas, pego os carros que tem, vou no Photoshop, jogo a ideia, transformo a ideia mais ou menos dentro do carro, apresento para o grupo e o grupo fala, está liberado. Então, as alegorias já existem em Photoshop. Agora ela vai passar aí da ideia e vai entrar agora para a confecção. Então, nós estamos limpando aqui o barracão. O mais provável que daqui uns 15 dias, 80% das alegorias esteja praticamente pronto. Se você quiser, que não dá para fazer isso agora, eu não sei nem se tem essa opção, eu tenho as fotos do Photoshop, poderia até mandar, mas não sei se nesse sistema aqui eu consigo fazer isso, entendeu? Não, acho que não, não precisa, não precisa. E Edmir, um tema importante, que acontece no carnaval, que muitas das vezes muitos homens acabam, assediando, as mulheres que estão aí se divertindo aí, brincando aí no carnaval, acabam, passando aí do limite do aceitável, não acaba não sabendo escutar não aí das moças. E Edmir, como que vocês tratam, esta questão, e Bom, você tocou num tema muito importante. Nós aqui, a premissa para participar do bloco, o Acorda Peão, primeiro, as pessoas que fazem parte, ele tem que ter acordo com aquilo que a gente acredita. Então, nós não aceitamos, nem na letra, e não aceitamos nenhuma fantasia que ela faça a apologia à violência ou que faça alguma sátira, por mais que seja brincadeira, a questão das minorias e a questão de gênero. Ou seja, todos as pessoas que são ligadas ao Acorda Peão têm essa orientação. Se houver, porventura, qualquer reclamação, já houve no passado, de alguém que extrapolou um pouco mais a questão da bebida e acabou, na verdade, a gente tem uma equipe de segurança que já avisa o cara, já tira e fala para ele, ó, aqui é o seguinte, houve uma falta de respeito, se for fulião. Se for pessoas ligadas a qualquer entidade de classe, além disso, depois nós fazemos uma representação ao sindicato para que tome providência para que esse ativista pode ser punido. Logicamente que é o seguinte, primeiro, nós somos contra qualquer tipo de manifestação, seja ela machista, seja racista, homofóbica, isso nós não permitimos e aqui nós temos um controle rígido. Caso, porventura, durante o desfile, alguém passa um pouco do limite, nós temos uma equipe que chega e conversa com a pessoa, exclui essa pessoa do bloco, e se for algum ativista ligado a alguma entidade, a gente pede que a entidade toma essa punição, porque não é admissível no dia de hoje que esse tema, na verdade, passa a ser... O carnaval não é uma exposição da imagem de ninguém, e muito menos uma questão, muitos dizem, falam assim, carnaval é época da sacanagem, que é negócio todo. As coisas é o seguinte, as coisas ela pode acontecer desde que ela tenha permissão, ou seja, desde que as coisas aconteçam de uma maneira natural e seja que existe por parte da outra pessoa, na verdade, um consentimento. Fora isso, para nós, fora isso,
nós não aceitamos, desde a origem do acorda-peão, nós temos como premissa que é o seguinte: a questão da homofobia, a questão do racismo, machismo, não faz parte da nossa cultura e não tem espaço no bloco acorda-peão. Muito bem. E qual que é o enredo, né, do bloco? O enredo, ele, na verdade, é o seguinte, tá? Uma polêmicazinha em relação ao título, né? Mas a ideia é loucura geral. Esse é o título do enredo. Quando a gente fala loucura geral, tem a ver com as coisas que ocorreram recentemente aí, que, ao nosso ver, não aqui dizendo que nós temos 100% de acordo com o governo que está assumindo, cada um tem sua opinião, cada um vai expressar no seu dia a dia. Mas uma coisa que nós temos de acordo é a democracia tem que ser mantida, e tem que ser respeitada. Logicamente que nós estamos falando da democracia burguesa, né? Nós não acreditamos que a democracia burguesa vai resolver o problema dos trabalhadores. Mas se é a democracia burguesa, o processo burguês da escolha dos presidentes, ela existe, essa regra é conhecida por todas, desde que ela exista e tenha o seu resultado, independente se eu concordo ou não, eu acho que tem que ser acatado. E eu acho que o tema tem a ver com isso, mas ele vai pegar a questão da guerra, vai falar do tema da questão do massacre ao povo da Ucrânia, vai falar da questão aí do problema ocorrido em Brasília, logicamente vai falar da ida do Bolsonaro aos Estados Unidos para evitar que a posse seja feita da forma que é tradicionalmente, pegando a questão aqui da política de higienização social da Prefeitura de São José dos Campos, que agora tem como prefeito o Anderson, e também o problema aí relacionado à crise vivida para a Vibraz, com o risco iminente de fechar suas portas. A gente finalizar aqui o nosso papo, Dimir. Qualquer um pode participar aí do bloco, né? Como que funciona aí né, os ensaios? Olha, o bloco, a gente está fechando aqui a questão do Avatar, para ver se a gente consegue colocar um preço aqui que as pessoas possam ter. Mas independente se a pessoa tem a camiseta ou não, independente se qualquer criança, qualquer adulto, qualquer pessoa idosa, qualquer casal, qualquer jovem que queira participar, é só estar aqui às 9 horas da manhã, no sábado de carnaval, que vai sair junto com a gente. Então é isso aí, pessoal. Então a gente está encerrando aqui o primeiro programa aí, né, do Carnaval, do Mesa de Debates, apresentando aqui os blocos, né, conversando aí com o pessoal aí que está organizando essa festa, né, particularmente eu gosto, né, embora não tenha muito, né, acho que aí tem a sua importância, né? Então quero aqui primeiramente agradecer ao Edmir, né, pela participação, né? Gostei demais, espero aí estar presente aí no bloco e passo a bola para ele fazer as considerações finais. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer o espaço que estão dando, é difícil, né? A gente até consegue furar o bloqueio. Não teve um ano que a imprensa burguesa, seja ela escrita ou televisiva, não tem como não fazer a cobertura do acorda-peão, porque é uma coisa que quem não fizer, na verdade, não está falando de carnaval. Principalmente São José, que não tem carnaval oficial. Mas, assim, o espaço das mídias alternativas, ele é muito importante, dos sindicatos, daqueles que, na verdade, é o seguinte, tem uma visão de democratizar a questão da informação. Então, a gente agradece aqui. Também gostaríamos aqui de finalizar fazendo um convite a todos que acompanham aí a mesa de debate, para que possa se somar com a gente poder aí fazer um grande desfile do Bloco Acorda Peão no Carnaval e, quem sabe, ter um ano melhor através das nossas críticas, através da nossa participação, seja ela de forma cultural, na vida política da cidade e do país. É isso aí, pessoal. Então, para aqueles aí que
né, tem dúvida e pode ir no carnaval, fica aí o convite, né, do bloco Acorda Peão. Então, maravilha, estamos aqui encerrando aqui mais uma entrevista. Quero aqui agradecer a participação do Edmir mais uma vez. Também quero agradecer a sua participação, que você que está assistindo ou vai assistir esse vídeo ainda, né? Lembrando sempre aí de se inscrever no canal podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, né? Acompanhe o nosso trabalho, né? Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram Mesa de Debates, além, né? Lembrando aqui sempre do nosso Pix, né? 385 007 02800, né? Para você que queira, né, ouvinte, ajudar aí a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui de trazer essa informação independente. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Daqui a pouco eu volto aí para falar de mais um outro bloco, né, de carnaval aí de São José. Né? Vamos tentar fazer uma cobertura aí, né, estadual ou, né, se possível nacional, né, com as nossas limitações. Mas, né, vamos aventurar um pouquinho aí nessa área. Então, um forte abraço aí a todo mundo e daqui a pouco estarei de volta.